Olá, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e ministro essa disciplina na Escola Municipal Fernando Rodrigues de Souza nos 8º anos. Então, vamos lá. Formação de palavras por composição. Nós primeiro vamos conceituar essa palavra composição e entender como ocorre esse processo de formação das palavras. Vamos lá, então? O que é composição? Composição é um processo que possibilita formar novas palavras a partir da união de dois ou mais palavras ou radicais. Essa formação de palavras, ela é, como podemos dizer, uma criação, né, onde vai surgir novas palavras para denominar novos objetos ou conceitos ou ocupações, que é a principal função do processo de composição. As composições podem ocorrer de modo descritivo, ou seja, dão nomes ao objeto por meio das suas características mais relevantes, ou também de forma metafórica, né, que resulta no uso figurado da linguagem. Vamos dar um exemplo aqui. Lava-louça. Esse lava-louça são dois radicais, certo? Mas, professora, o que é radical? Bem, vamos então ao conceito de radical para a gente entender como ocorre isso. Radical é um morfema que contém o significado básico do vocábulo, da palavra, a partir do qual pode constituir-se de uma família de palavras, ou seja, pode formar várias outras palavras através do radical. Eu coloquei aqui um exemplo simples, não é por composição, mas é um exemplo de como a gente descobre o radical. Então, eu tenho o radical vidre, que formou vidro, que pode formar vidraça, que pode formar vidrinho. Continuando. Então, sabendo o que é radical, agora nós vamos passar para os afixos, que também vão nos ajudar a entender essa questão da formação de palavras. Os afixos também, eles vão nos ajudar a formar essas novas palavras, que são morfemas que vão se unir ao radical para formar a palavra. Ele se divide em prefixos, que se posiciona antes do radical, deixei bem claro aqui, ó, antes do radical, certo? E botei uns exemplos para vocês. Coloquei aqui, ó, in, e o radical feliz. Ficou infeliz, formou uma nova palavra. Igual o próximo radical, que é leal, e coloquei o prefixo des, que formou a palavra desleal. Certinho? Então, vamos continuar. Sufixos, o nome próprio já diz, são morfemas, são palavrinhas que vêm depois do radical. Eu peguei o mesmo radical, feliz e leal, e coloquei o sufixo mente, idade. Ficou felizmente e lealdade. Bem facinho, né? Mamão com açúcar. E eu coloquei alguns outros prefixos e sufixos para tentar ajudar vocês. No caso, os prefixos podem ser des, in, ré, pré e sub. Sufixos vai depender da palavra, como vocês sabem. Pode ser usando o diminutivo, pode também, tá? Ser no gerúndio e assim sucessivamente. Então, eu coloquei livro, que pode se transformar em livreiro, jornal, jornalista, lenta, lentamente, jeito, jeitoso e casa, casinha. Certinho? Vamos para frente. Agora, vamos entender como ocorre esse processo de formação das palavras por composição. Tá? Eles podem ocorrer de duas maneiras, por justaposição ou por aglutinação, certo? Dependendo de como ocorre a junção dos elementos, certo? Ela pode se dar por esses dois processos. Vamos então entender. Justaposição ocorre quando os elementos ou palavras que formam os compostos estão justapostos, ou seja, lado a lado. Então, vai tratar de uma junção de duas ou mais palavras ou radicais sem que haja alteração. Ou seja, as palavras que se unem, elas não
sofrem alteração e continuam a ser faladas e escritas exatamente da mesma forma como antes da composição, certo? Então, ela não vai sofrer alteração. Vamos já para os exemplos também. Não se preocupe. Vamos entender agora a aglutinação. Já no processo de formação de palavras por composição, né, por aglutinação, ocorre quando os elementos ou palavras que formam os compostos aglutinam, ou seja, eles vão se unir, ligando uns aos outros, mas isso significa que pelo menos uma das suas partes elas vão perder a integridade sonora ou ortográfica. Ou seja, aqui você vai sofrer alteração, certo? Tanto na sua pronúncia como na sua grafia. Vamos então entender novamente palavras compostas. As palavras elas ficam separadas por um hífen na justaposição. Aqui eu tenho o caso do couve-flor. Observa que não sofreu alteração nenhuma. Assim como eu posso falar da segunda-feira, da palavra girassol, passatempo, ou seja, não vai sofrer nenhuma alteração nessas palavras. Já por aglutinação, certo? Como eu havia dito, um dos radicais irão sofrer alteração, certo? Então, é o caso de perna mais alta que se tornou pernalta. A mesma coisa poderia acontecer com planalto, que é plano mais alto, certo? E saiu a letrinha O, certo? Vinagre é a junção de vinho mais acre, certo? Tornando assim vinagre. Olha a mudança, né? Agora que nós estudamos, né, esses dois processos, agora vai possível vocês entender como e fazer as atividades propostas. Obrigada pela atenção de vocês, então até a próxima.